Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Escola. Eu sou Gilberto Nerino Júnior e hoje nós vamos aprender um algoritmo não supervisionado para identificar grupo de dados próximos entre si. É o famoso K-means. O K-means busca agrupar instâncias em clusters, ou seja, grupos, onde K significa o número de clusters. O K é definido antes da execução do algoritmo. Vamos para um exemplo bem simples. Observe esses dados, onde os círculos são as instâncias. E aí nós temos, por exemplo, o atributo NDVI como o valor de cada uma dessas instâncias. Ou podemos ter também o atributo NDWI. Inicialmente, podemos definir K igual a 2. Temos aí o centroide CA e CB são os centros de cada um dos grupos, ou seja, o centro dos clusters. Na primeira iteração, as posições dos centroides são escolhidas aleatoriamente. E o segundo passo do algoritmo é calcular a distância entre as instâncias e as centroides, para definirmos o grupo da iteração 1, ou seja, da primeira iteração. Calculamos a distância do centroide A e calculamos a distância do centroide B. Pela proximidade, podemos identificar qual instância pertence a cada centroide, ou seja, a cada cluster. Aqui nós vemos os clusters da primeira iteração. CB em azul e CA em vermelho. No terceiro passo do algoritmo, nós precisamos reposicionar os centroides. Qual seria, então, o valor da centroide A na segunda iteração? Para isso, precisamos calcular a média das instâncias de cada cluster. Aí nós temos 1 e o 3. 1 mais 3 sobre 2. O segundo centroide também é calculado da mesma forma, com a média das instâncias de cada cluster. E aí nós temos os valores definidos. 1 mais 3 sobre 2 e 8 mais 9 mais 10 mais 12 sobre 4, igual a 9,75. Essas, portanto, são as posições dos centroides na segunda iteração. Depois nós recalculamos a distância de cada um dos centroides em relação às instâncias. Portanto, calcula-se novamente a média e nós identificamos a posição das centroides CA e CB, que, neste caso, é a mesma posição do centroide anteriormente calculado, ou seja, o algoritmo convergiu. Vamos agora para um segundo exemplo, utilizando um espaço bidimensional, onde, por exemplo, x é igual ao atributo NDVI e o y é igual ao atributo NDWI. Aqui nós temos as instâncias distribuídas nesse espaço bidimensional. E se nós utilizarmos 3 clusters, ou seja, K igual a 3, e distribuirmos aleatoriamente, podemos ter, por exemplo, esta configuração. E, utilizando a distância euclidiana, podemos calcular a distância entre os centroides e as instâncias. Calculamos a distância do centroide A, calculamos a distância do centroide B e calculamos a distância do centroide C.
E aí nós temos os clusters definidos, grupos definidos na primeira iteração. E aí nós precisamos recalcular a posição dos centroides, utilizando a média entre as instâncias de cada cluster. Aqui nós temos a posição de cada um dos centróides. Agora, na segunda iteração, nós fazemos o mesmo processo. Calculamos a distância entre os centroides e as instâncias. E podemos observar que houve uma alteração das instâncias, que antes eram vermelhas, azuis. Quando nós reposicionarmos novamente os centroides, teremos a seguinte configuração. A terceira iteração mostra que o algoritmo convergiu, ou seja, os centroides não vão mais mudar de posição. Agora vamos para o exemplo utilizando uma aplicação do Camis no Google Earth Engine. Aqui nós temos uma imagem do Landsat 7 na composição False Color. Aqui uma região próxima do Cairo, no Egito. E aí nós podemos observar claramente 3 clusters: água, vegetação, ou solo exposto, ou então areia, né? Solo exposto e areia, vamos aí considerar somente esse cluster como areia ou solo exposto. Então nós temos 3 clusters. Se nós executarmos o Camis no Google Earth Engine, utilizando somente o NDVI, nós vamos ter a seguinte classificação ou clusterização. Podemos observar aqui que o verde seria o solo exposto, o amarelo seria vegetação e o rosa seria água. Dá para observar claramente. Se nós utilizarmos o NDVI e o NDWI como atributos na mesma região, nós podemos observar aqui essa classificação e essa clusterização. Comparando os dois, o NDVI utilizando o Camis somente com o NDVI e utilizando o Camis com o NDVI e o NDWI, nós temos esta classificação. Observa-se que elas são bem parecidas, mas nessa região a qual eu estou destacando, nesse círculo em azul, podemos observar que, utilizando o NDVI e o NDWI, o algoritmo conseguiu dando um zoom, podemos observar que o algoritmo conseguiu classificar um pouco melhor, separar um pouco melhor água de vegetação. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e até o próximo vídeo do canal sobre escola. Não esqueça também de visitar o nosso site solved.eco.br.